Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor. Eu venho aqui novamente nesse canal e sempre muito nervosa, né? Mas vou estar com o tempo melhorando, já até sorri logo no início. Hoje eu quero falar sobre o meu batismo com o Espírito Santo. Eu vou tentar falar sobre o meu início, né? Eu já comentei sobre como foi essa questão de relacionamento com Deus, que se veio através de um sonho, depois a manifestação que ocorreu no meu quarto e que eu fui direcionada e tomei uma posição sobre esse Deus, segui esse Deus, esse evangelho, né? Pleno, esse evangelho genuíno dado por Deus. E quero falar venho agora falar sobre o meu batismo com o Espírito Santo, que se deu também mediante um sonho, um novo sonho revelador por Deus. Eu, uma pessoa que estava assim em época de preparação de escola de samba, com a minha mãe que gostava, e já estava me apaixonando, porque eu comentei no vídeo passado, lá no canal, né? Nesse canal, que eu, de uma brincadeira, uma pessoa da comissão viu eu brincando ali com a bandeira de uma escola e me chamou e eu fui a quarta bandeira, porque tem isso, hein? Se você não sabe, tem primeira, segunda, terceira, na minha época tinha a quarta. E começou a me alimentar aquele sonho ali, né? Mas nesse período eu tive um sonho, e esse sonho gerou a minha vinda, essa minha vinda para a parte de Deus, para estar nesse evangelho. E nesse período aí, que foi tudo assim muito rápido na minha vida, eu tive um terceiro sonho, porque eu acho que foi menos de 3 meses. Menos de 3 meses. Eu tive um terceiro sonho, que eu estava subindo um monte, subia eu e um amigo meu, e muita gente subindo junto conosco, outras pessoas descendo, e ao chegar a um determinado local, tinha uma árvore logo bem na subida, era bem íngreme, e quando eu chegava ali juntamente com esse meu amigo, uma moça passava, nós nos encontrávamos naquela árvore, e ela falava um idioma que eu não conhecia. E ela falava um idioma e começava a me falar sobre família, e eu saía no sonho, saía seguindo, e quando eu chegava no local de oração era muita gente. E acordei. E eu já acordei esperta. Já acordei direcionada, porque eu sabia que Deus estava falando comigo em sonho. E eu falei no dia seguinte com esse meu amigo, ele falou assim: vou te levar no local. E ele me levou no Monte Horebe. E assim que eu cheguei no Monte Horebe, eu andava e o meu coração ficava assim extremamente agitado, a minha mente agitada, porque era o sonho nitidamente. Eu vi o sonho ali e falava assim para mim: meu Deus, tu estás me vendo. Como pode o Senhor me ver? Eu não faço parte de igreja, eu não tenho nada, eu não sou vinculada a nada, e o Senhor está me vendo. E esse meu amigo, ele era diácono, ele era novinho, mas já era diácono. E ele falava comigo, e ele perguntando se você está bem. Eu não estou bem, mas a minha mente é mil. E quando eu cheguei em um determinado ponto nesse monte, eu vi a árvore lá em cima, porque a árvore era lá em cima, a caminho do monte. E eu vi ao mesmo tempo um grupo de mulheres descendo. E eu falei assim: se eu apertar o meu passo, essa moça não vai me pegar. Não vai ter nenhuma confusão. Porque eu pensava no sonho que era uma confusão que teria. Porque eu não entendia o que ela falava, era uma língua desconhecida, eu não compreendia se era espanhol, se era inglês, eu não sabia que idioma que ela estava falando. E assim eu fiz, eu apertei o passo junto com ele, eu passei pela árvore, mas quando eu dei assim, andei umas 10 passadas, ela virou para mim e falou assim, lá embaixo: moça! E começou a falar em mistério. E ela começou e ela profetizou para mim, profetizou sobre a minha família, e eu fiquei ali atônica, porque aquilo para mim era tudo novo, e essa presença de Deus, o revelar de Deus para mim através de sonho, estava sendo muito real, muito vivido no mundo espiritual, e eu não era espiritual, eu pensava que eu não era espiritual, mas eu já era espiritual, porque eu fui criada por esse Deus, né? Nós fomos criados. Mas eu vivi
essa confusão de mente, essa confusão de ser colocada, apresentada para o evangelho dessa forma. E ela profetizou, e eu agradeci, né, muito nervosa, e subi. Quando eu chego lá em cima daquele monte, chamado concerto, vejo muita gente orando, gritando, uns rodando e falando em línguas. Hoje eu falo em línguas, né? E hoje eu falo com essa expressão do nosso povo, né? O povo desse mundo de evangelho criado pelo Senhor. E quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível, eu estou no meio de um pessoal maluco. E eu olhava ali, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei tão nervosa que eu deixei o meu amigo e fui sentar num local bem ser escondido. Mas ali onde que eu estava sentada, veio uma moça e fez uma oração para mim, calma, serena e tranquila, porque eu precisava naquela hora dessa oração calma, serena e tranquila. Porque eu precisava me acalmar mediante ao que Deus estava me apresentando. E eu me acalmei, e Deus, ele ministrou sobre o meu coração, e eu fiquei ali lendo a palavra, e depois fui embora. E eu fui umas 2, voltei novamente, mas aí eu entro com o meu batismo. Porque eu voltei 3 vezes no monte, mas na terceira, eu era uma pessoa que eu não tinha igreja, que eu era uma pessoa envolvida junto com a minha mãe, mas com ela, porque eu era menor de idade, envolvida em samba, envolvida nesse mundo, né, de samba, e me apaixonando por essa questão de carnaval, né? E nesse período, que era um período de preparação, Deus me pegou. Deus me puxou, não com anzol, mas ele me puxou assim. Eu falo que ele me pegou e me abraçou. E eu voltei novamente num belo dia de sexta-feira, numa vigília. E nessa vigília, cada um ficava no seu espaço de oração, era aquela agitação toda, mas eu já estava ciente do que seria. Eu falei, eu estou aqui, importa que eu estou aqui. E fiquei ali, e quando deu 5, ia dar 5 horas da manhã, um pastor chamou as demais pessoas para fazer uma oração final pela vigília. E fizeram uma roda, todo mundo dando as mãos, uma roda enorme. E quando ele começou a orar, ele virou na minha direção e falou assim, começou a olhar para mim, e eu fiquei meio estranha com ele. Eu falei, Senhor, o moço me olhando, esse pastor me olhando. Eu falei, Senhor, tá me olhando e tal. Mas liguei. Mas não, na realidade eu liguei porque eu não era evangélica. Eu não tinha uma igreja, eu estava ali, eu não tinha nada, um referencial de igreja, um referencial de pastor. Eu estava ali. E eu fiquei com medo, temerosa nisso, quando ele virou para mim e falou assim, chamou o moço e falou assim, tem uma pomba, e falou nitidamente para todos, tem uma pomba em cima da cabeça dela. Quando ele falou isso, esse homem é maluco. Não, literalmente eu estou num local onde que há um pessoal maluco. E ele falou novamente, tem uma pomba em cima da cabeça dela. E chamou um moço, chamou um outro, falou assim, traga ela para cá. E eu estava dando de mãos dadas com meu amigo, e ele falou assim, Silvia, vai. E eu fiquei ali, eu falei assim, eu não posso ir, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu não posso. E fui. Aí meu amigo, acho que na realidade ele me deu um empurrãozinho, tá? Com a mão assim, sabe? Ele me deu um empurrãozinho e eu fui. E quando eu cheguei no meio, ele começou a orar, ele falou assim, olha, você vai ser batizada. Ela vai ser batizada, e começou aquele clamor, porque você sabe onde que tem muito povo, e começou aquele clamor, e eu ali muito agitada. Eu acho que eu estou até passando essa agitação. E porque a gente lembra, né? A gente vai lembrando, a gente vai falando aquilo da lembrança vivida, ou algo, a experiência vivida. E ali ele clamou, e nada, e falando da pomba, e eu com medo, mas eu estava, porque eu sabia que alguma coisa, Deus estava ali comigo. E eu comecei a lembrar dos sonhos, e até eu chegar naquele momento, eu falei assim, não, Deus está comigo, ele pode não estar com esse pastor, porque ele é doido, mas Deus está comigo. E ele chamou uma moça,
vem aqui, vamos orar por ela, toca nela porque tem um impedimento. Eu falei assim, eu não sou da igreja, eu não tenho um pastor, eu pensando, eu não sou da igreja, eu não tenho um pastor, eu não sou nada, eu tô no meio desse povo estranho. Ela vai falar isso, eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, não me deixa assim, agitada. Quando ela orou por mim, e ela tocou em mim, e ele falou assim para mim, eu lembro como hoje, tira a presilha da cabeça, do cabelo dela. Quando ela tirou, o céu literalmente abriu para mim, mas não é um céu que fala a Bíblia, né? Tem um evangelista que fala que o céu se abriu. O céu abriu para mim, Silvia. O céu abriu para mim. Eu vi nitidamente o céu aberto. Mas não é algo figurativo, não é algo que eu quero de botar para você de ilustração. Eu vi o céu. Eu tô sendo exposta, tô me expondo, falando sobre isso, mas eu vi. Eu posso ter visto até uma parte do céu, né? Mas não importa, mas eu vi. E ali eu ouvi nitidamente uma voz falando comigo, estou te dando espírito de discernimento. Estou te brindando. Estou te dando espírito de discernimento. E quando Deus falou, eu comecei a falar em línguas. E comecei a falar em línguas, eu fui batizada. E sabe, eu fui batizada. Então eu quero falar para você, com essa experiência que eu tive, eu fui aquela que Deus ele chamou. Eu não tinha raízes no evangelho. Eu era uma pessoa sem raiz. Uma pessoa assim que não tinha experiência com Deus, eu não sabia quem ele era, mas Deus ele até me batizou com o Espírito Santo, que eu sempre busco essa presença que está constante comigo há anos. E eu fui batizada num monte que eu não era nem, fazia parte de um corpo de Cristo, mas eclesiástico, terreno, mas eu já fazia parte de um corpo de Cristo celestial. Porque esse Deus criador, ele me criou e ele separou um dia, um ano apropriado para me abraçar e falar que estava comigo. Então, assim que eu falo para você, levantando a minha mão direita, eu determino sobre você, que está cansado, que está pensando, que tem muitas coisas na mente, tira tudo da sua mente, viva a plenitude do evangelho. Faça, sabe, pratique o bem, faça o cumprimento de Isaías 1,17, que fala, aprenda a fazer o bem, reivindique as causas das viúvas, os direitos dos órfãos, sabe? Então, faça o bem, porque as demais coisas o Senhor faz por nós. As demais coisas, ele nos dá raízes. Seja obediente ao chamado. Seja sensível aos sinais de Deus sobre você. Porque eu fui batizada pelo Espírito de Deus. E Deus me olhou. Deus falou comigo naquele dia. Até hoje eu falo, lembro com perfeição. Te darei o espírito de discernimento. Um Deus onipresente, onisciente, que olhou para mim com o olhar dele de misericórdia, de amor, e falou para mim sobre o ato do filho dele na cruz do Calvário. Cristo, ele morreu para que hoje eu estivesse aqui falando com você. Nós temos salvação. O céu é para nós. Mas quando eu falo o céu é para nós, é termos uma vida plena com o Senhor, sermos cumpridores do nosso chamado. E o nosso chamado é sermos prósperos, ajudarmos uns aos outros. E essa prosperidade eu falo do lado espiritual, porque as demais coisas o Senhor, ele tem feito por nós. É isso que eu deixo para você nesse vídeo, essa palavra de incentivo. Que Deus te abençoe ricamente e que essa mensagem seja edificante para você, em nome de Jesus.